Olá, galerinha do canal Física para Curtir, eu sou o professor Jorge Silva e esta é mais uma das aulas da série Fundamentos de Física. Essa é a nossa quinta aula da série e nós vamos tratar basicamente sobre notação científica. Primeira coisinha que eu quero fazer é rever algumas propriedades de potência que já foram estudadas lá em matemática básica. Então nós vamos relembrar aqui algumas coisinhas. Então eu coloquei para vocês aqui algumas propriedades. A primeira propriedade que eu coloquei para vocês foi a do produto de potências de mesma base. Lembrando, nós vamos trabalhar apenas com potências de base 10. E quando vocês virem essa palavrinha produto, vamos ter em mente uma coisa. Produto é a mesma coisa que multiplicação. Então, nós temos uma multiplicação de potência com mesma base. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos conservar a base e somar os expoentes. Vamos ver aqui um exemplo típico disso. Suponhamos que tenhamos aqui o seguinte caso. Nós temos 10 elevado à oitava potência vezes 10 elevado à sétima potência. Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Qual vai ser o valor desse problema? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos conservar a base e vamos somar os expoentes. 8 mais 7, 15. Então, isso aqui seria a nossa resposta. Simples, né? Muito simples. Agora, cuidado, conservar a base e somar os expoentes, essa soma tem que ser feita respeitando os jogos de sinais para soma, tá? Então, muito cuidado. Se você tem dificuldade nesse assunto, eu sugiro que vocês pesquisem vídeos de matemática específicos sobre os jogos de sinais. Também não é tão complicado, você pode aprender numa boa. Vamos para um exemplo que envolva jogos de sinais. Vou colocar aqui uma segunda situação. Então, observa. Quando nós temos a situação, a mesma regra vale. Nós vamos conservar a base e nós vamos somar os expoentes. Só que a soma dos expoentes vai ser do expoente menos 8 com 7. Então, menos 8 mais 7, eu tenho que fazer valer a regrinha de jogos de sinais que diz o seguinte: sinais diferentes eu subtraio e conservo o sinal do número mais distante do zero, que no caso é o 8. Então, o nosso expoente vai ter um sinal negativo e 8 menos 7 vai dar 1. Muito bem, bem simples. Então, esse é o segredo quando você estiver trabalhando com potências de mesma base e essas potências estiverem se multiplicando. Vamos para a nossa segunda regrinha. O quociente de potências de mesma base. Agora já não é mais um produto, é um quociente. O quociente, vamos lembrar, quociente é a mesma coisa que uma divisão. Tá? É a mesma coisa que uma divisão. O que é que vai mudar do quociente em relação ao produto? Observe que lá no produto a gente fazia a conservação da base e somávamos os expoentes. O que nós vamos fazer de diferente aqui é que nós vamos subtrair os expoentes. Nós vamos fazer uma continha de menos aqui. Então, nós vamos subtrair os expoentes, mas mantendo a base sempre conservada. Vamos lá para exemplos. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Então, o que é que nós faríamos? Nós vamos usar a regra, nós vamos conservar a base, que é o 10, e nós vamos subtrair os expoentes. Então, nós vamos ter a seguinte situação, nós vamos ter o 2 menos o 5. E aí, mais uma vez, fazendo o jogo de sinal. Sinais diferentes, o 2 é positivo, o 5 é negativo, nós vamos subtrair. E nós vamos conservar o sinal do maior. O maior número ou o número mais distante do zero é o 5. Então, fica menos 3, porque 5 menos 2 dá 3. Então, respeitando a regrinha, nós vamos ter que 10 elevado a menos 3. Muito cuidado
quando você tiver com a seguinte situação. Ok, nós temos aqui a seguinte situação. Nós vamos ter o 2 menos da regra e o menos 5, que é, de fato, o expoente que está na parte inferior, no denominador da fração. E aí nós vamos ter um joguinho de sinal antes, que é sinais iguais. Aqui é um jogo de sinal do produto. Sinais iguais fica positivo. E aí nós vamos ter o equivalente a 2 mais 5. E 2 mais 5 dá 7. Então percebam, enquanto que num primeiro caso, 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a 5 deu um valor 10 elevado a menos 3, no segundo caso, 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a menos 5 deu 10 elevado a 7. Isso é muito importante porque essa potência de 10, de base 10, ela vai definir a ordem de grandeza do cálculo. Então você pode colocar todo um cálculo a se perder por não ter feito direitinho as regrinhas de potência. Terceira regra que acontece muito, potência de potência. Nós vamos conservar a base como fazíamos antes, a mesma coisa. E a única diferença é que agora nós vamos multiplicar os expoentes. Vamos ver exemplos aqui, na prática. Então, suponhamos aqui que nós tivéssemos a seguinte situação. Nós vamos conservar a base é 10, e nós vamos multiplicar os expoentes, o 2 e o 4. 2 vezes 4 dá 8, então isso é a mesma coisa que 10 elevado a 8. Muito simples. Agora, tome cuidado, vamos ver aqui qual é o cuidado que você tem que tomar. Até mesmo na hora de escrever os cálculos de física, isso aqui é muito recorrente em gravitação, quando você estiver estudando leis da gravitação. Quando eu tenho essa situação sem estar separado por parêntese, esse termo aqui, ó, ele é 2 elevado à quarta potência, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar para a gente quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, esse cara aqui seria o equivalente a 10 elevado a 16. Então, muito cuidado para não confundir isso, tá? Observe que o nosso resultado aqui, ó, foi 10 elevado a 8, que é o correto. Beleza? Então, por favor, não esqueçam que existe essa diferença enorme. Isso aqui é um erro muito recorrente também. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso, pode deixar nos comentários aqui que a gente tenta esclarecer da melhor forma possível. Mais uma regrinha que nós já vimos aqui na aula anterior. Expoente zero. Então, aqui é bem simples, gente. Sempre que o nosso expoente for zero, e nós estamos considerando sempre a base 10 aqui, tá? O nosso resultado vai ser 1. Então, não importa. Se for 10 elevado a 0, vai dar 1. Ok? Isso vale para qualquer base, desde que essa base não seja 0, tá bom? Se for 0, aí é uma outra história, aí já vai entrar no campo da matemática, não tem como explicar nesse vídeo. Esse vídeo não é específico para isso. Então, sempre que você tiver 10 elevado a 0, esse resultado é a unidade, tá bom? Isso vai ser muito importante em aulas futuras, quando nós formos associar para cada ordem de grandeza uma letra específica para representar um múltiplo ou um submúltiplo da unidade, tá bom? Então, 10 elevado a 0 é sempre a unidade. E nós vimos também em relação aos expoentes negativos, né? Nós vimos que se o expoente for negativo, nós podemos usar a regra do inverso. Nós colocamos o 1 sobre essa potência de base 10 com o expoente positivo. E aí avançamos normalmente como com as regras anteriores, tá? Uma outra forma de fazer isso, de forma mais direta, se você quiser transformar isso para um número decimal, é você acrescentar um 0 com a vírgula e contar para a direita o número de casas que for o expoente, desde que o 1 ocupe essa última casa. Então, ficaria 0,01 e nós teríamos aqui, nesse caso, como nosso expoente é 2, nós teríamos aqui 2 algarismos do lado direito da vírgula, tá bom? Então, essas são as regrinhas de exponenciação. Existem outras, mas as que interessam para a gente no momento são apenas essas 5 que listei para vocês. E vamos avançar de fato para a ideia principal deste vídeo, que é a notação científica.
Então vamos lá. Notação científica, regra geral. Como é que funciona? Uma notação científica, gente, ela vai ter que ter esse formato, ela vai ter que ter essa cara aqui, esse visual. Então, eu representei aqui de forma algébrica para a gente entender o seguinte: o que é esse N? Esse N é um número dígito. Ele vai ser chamado de número dígito. Vamos carimbar ele aqui. É um número dígito. E esse N, ele pode assumir qualquer valor entre 1 e 10. Beleza? Ele pode assumir qualquer valor entre 1 e 10. Então, deixa eu até melhorar aqui essa definição. Vou colocar aqui maior ou igual a 1. Então, ele pode valer 1? Pode valer 1, sem problema. Mas ele pode valer 10? Não. Então, eu vou deixar aqui só menor que 10. Tá. O N pode ser 1, o N pode ser 1,2, o N pode ser 3,4, o N pode ser 9,9, 9,999, mas ele não pode ser 10, tá bom? Então, esse vai ser o número dígito. Beleza. Uma vez que eu configuro esse N para ser o número dígito, essa outra parte aqui, 10 elevado a E, vai ser o nosso número exponencial. E mais importante, se esse N tiver de acordo com essa regra, estando entre 1 e 10, esse número exponencial ele vai ser chamado também de ordem de grandeza. Ele vai ser chamado de ordem de grandeza. Essa é a ideia da notação científica. Então, hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos, a princípio, resolver alguns exercícios em relação à notação científica, só com a ideia de ajustar essa notação científica para esse formato. N sendo um número igual a 1 e menor do que 10, maior ou igual a 1 e menor do que 10, e o E, o 10 elevado a E, sendo a nossa ordem de grandeza, tá bom? Então vamos fazer aqui alguns exemplos. Pronto. Isso aqui é uma notação científica? Sim. Está dentro do padrão? Vamos ver. O nosso N, o nosso número dígito, está aqui, 2,1. Ele está entre... Ele é maior do que 1, maior ou igual do que 1 e menor do que 10? Sim. Então esse N está ajustado. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a nossa ordem de grandeza é o número exponencial. Então a nossa ordem de grandeza é essa: 10 elevado à quarta potência. Isso aqui é a nossa ordem de grandeza. Até aqui beleza, não é isso? Facinho, moleza. Agora vamos continuar aqui a nossa ideia. Vamos ver aqui um outro exemplo. O nosso N, ele está igual ao maior, ele é um número que é maior ou igual a 1 e menor do que 10. O nosso N está aqui, ó, o número dígito acompanhando a base 10. Sim, ele está correto. Se ele está correto, a nossa ordem de grandeza é 10 a menos 2. Beleza? Sem problema nenhum. Agora vamos para as pequenas complicações que podem surgir. Suponhamos que você tenha que resolver o seguinte problema. Esse problema seria o seguinte: você tem o número 427,2 e você quer transformar esse número para notação científica. Então, se você quer transformar esse número para notação científica, nós vamos ter aqui um pequeno problema, que é um problema de ajuste, certo? E aí como é que vai funcionar isso? Nós vamos pensar o seguinte: esse nosso número dígito, ele tem que ser um número que fique que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Para que isso aconteça, é necessário que a vírgula esteja aqui, ó, nesse local. Vou colocar em vermelho para não confundir. Então, se essa vírgula sai desse local para esse, o que é que vai acontecer? Eu vou ter o número 4,272. E 4,272 está entre 1 e 10. Então, o nosso N vai ser esse. O nosso N vai ser 4,272. Agora, observe um detalhe. Para que essa vírgula saísse desse local
descrito pela cor azul, até esse local descrito pela cor vermelha, eu passei por quantos algarismos? Eu passei por 2 algarismos, passei pelo algarismo 7 e pelo algarismo 2. Então, se nós passamos por 2 algarismos e nos direcionamos para o lado direito, para o lado esquerdo, o que vai acontecer aqui é que nós vamos ter que acrescentar uma base 10 elevada a um expoente positivo. E qual é esse expoente? O número de algarismos que passamos. Nós passamos por 2 algarismos, então vai ser 10 elevado a 2. Então, 427,2 é a mesma coisa que 4,272 vezes 10 ao quadrado. E aqui nós podemos fazer um algo a mais, nós podemos fazer uma aproximação. Tá? Nós podemos aproximar esse número de 4. Observe aqui que 4,272, se eu analisar aqui o 7 e for arredondar, esse número aqui vai para 3. Então nós podemos colocar aqui como sendo 4,3 vezes 10 elevado a 2. Isso pode acontecer sem problema nenhum, tá bom? Então, recapitulando, nós temos que fazer essa vírgula se deslocar de tal forma que o nosso número ele fique um valor que seja igual ou maior que 1 e menor do que 10. Nós fizemos isso, ficamos com 4,272. E aí, o número de algarismos que nós deslocarmos para o lado esquerdo, nós vamos acrescentar aqui uma potência de 10 com esse número de algarismos sendo o expoente. Beleza? E aí podemos fazer arredondamentos tranquilo. Vamos ver aqui um outro caso que envolva números negativos. Então observe, a mesma coisa tem que acontecer nesse caso aqui. Nós temos que pegar essa vírgula e levar essa vírgula para um local no qual o nosso número ele fique um valor que seja igual ou maior que 1 e menor do que 10. Se nós colocarmos essa vírgula aqui entre o 0 e o 7, nós vamos ter 0,7. Então não vai funcionar. Então nós temos que deslocar essa vírgula aqui, para esse local, onde nós vamos ter 7,53. E se nós fizermos isso, ela vai se deslocar para o lado direito. Beleza? Então o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 7,53. Ok? Nós deslocamos quantas casas? Quantos algarismos? Nós deslocamos por 2 algarismos. Então nós vamos ter aqui vezes 10 elevado a menos 2. Por que menos 2, professor? Porque nós deslocamos essa vírgula para o nosso lado direito. Beleza? Então, essa é a ideia. E o mesmo princípio anterior pode acontecer aqui. Você pode simplificar, você pode arredondar, sem nenhum problema. Esse número, você pode ter aqui o 7,5, porque se eu for arredondar o 53 é menor do que 5, então eu vou arredondar aqui, fica 7,5 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza? Uma vez feito isso, a gente pode fazer qualquer uma das operações anteriores. Então vamos fazer aqui exemplos envolvendo esses cálculos. O que é que nós vamos fazer para resolver esse problema? Qual é os passos que eu devo seguir? Eu tranquilamente vou trabalhar de forma isolada com os números dígitos, multiplicando eles simplesmente. 5 vezes 3 vai ser 15. E aí nós vamos utilizar as potências com aquelas propriedades que vimos no início deste vídeo. Então nós temos aqui 10 elevado a 2 positivo e 10 elevado a 4 negativo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos conservar a base. Nós vamos conservar a base 10 e nós vamos somar os expoentes fazendo o jogo de sinal. Então, quais são os expoentes que nós temos que somar aqui? Nós temos que somar o 2 mais o menos 4. 2 mais o menos 4. Então, o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos ter um jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos. Não é isso? Sinais diferentes é negativo. E, por fim, a nossa resposta para esse problema vai ser igual a 15 vezes 10 elevado a 2 menos 4 vai dar menos 2.
Ah, professor, finalizou o problema? Não, gente, observe um detalhe. Nós estamos trabalhando notação científica. Esse cálculo, de fato, ele está correto, ele é correto, mas ele não está na forma de notação científica padrão. Por quê? Porque o nosso n tem que ser um número que seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Não esqueçamos disso. Então, o 15 não é um número que está dentro desse critério. Então, para isso, nós temos que observar um detalhe. O 15 possui uma vírgula aqui, ó. 15 é a mesma coisa que 15,0. Então, eu tenho que deslocar essa vírgula uma casa para o nosso lado esquerdo, de forma que nossa resposta vai ficar 1,5. Agora, observe um detalhe. Nós deslocamos a nossa vírgula para o lado esquerdo. Deveria ter aparecido aqui, então, um 10 elevado a 1. Não é isso? Porque quando a gente desloca a vírgula para o lado esquerdo, aparece uma notação, uma potência de 10 com números positivos. Porém, nós já tínhamos aqui vezes 10 elevado a menos 2. E aí, o que está o problema? Porque o que é que vai acontecer? Nós vamos ter novamente aqui um problema de multiplicação de potências com a mesma base. De tal forma que o nosso resultado, de fato, usando os mesmos princípios, seria 1,5 vezes 10, conservando a base, vezes 10, elevado à soma dos expoentes. 1 mais ou menos 2, da mesma forma anterior, vai dar menos 1. Beleza, agora sim o nosso cálculo está correto. É importante deixar isso claro, por quê? Porque se eu não fizer dessa forma, eu posso me confundir na hora de resolver o problema da ordem de grandeza. Por quê? Porque a ordem de grandeza desse problema, vamos deixar isso bem claro aqui, a ordem de grandeza é 10 elevado a menos 1. E por que eu sei disso? Eu sei disso porque o n está no parâmetro de um número que é maior ou igual a 1 e menor do que 10. Beleza? Existe uma forma mais prática de você fazer isso, sem precisar ter tanto trabalho, que seria o quê? Você pensar da seguinte forma. Para cada algarismo que tua vírgula se desloque para a esquerda, você adiciona 1 ao expoente. Então, no nosso caso, nós passamos uma vírgula para o lado esquerdo, adicionaríamos 1 a este expoente. Então, menos 2 mais 1 daria menos 1. Da mesma forma, se for para o lado direito que essa vírgula fosse deslocar, aí você vai fazer o contrário, você vai retirar 1 de cada algarismo que você se deslocar para o lado direito. Este foi mais um vídeo. Agradeço por estar conosco em mais esse vídeo. Mais uma vez, eu peço que você, se não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? E comente se ficou alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, a gente pode retornar num outro vídeo futuro respondendo a sua pergunta e esclarecendo os pontos duvidosos que ficaram, beleza? Então, mais uma vez, agradeço pelo carinho, um abraço a todos e até amanhã com mais uma aula.